Então, João, para eu responder essa parte aí eu já saio um pouco do modo negativo, interrogativo e tenho que entrar realmente no modo mais positivo, afirmativo, né? Porque para dizer o que é filosofia, para que serve, onde nasceu e tal, né? E aí eu entro numa parte que está mais clara para mim agora, que você pode encontrar algum elemento ali no texto, né, que eu vislumbrava um pouco isso, assim, que é uma hipótese, não é tanto uma tese, mas hoje eu tenho um pouco mais clareza dessa hipótese, daí, da reflexão, das perguntas mesmo e tal. O que é a filosofia, né? A filosofia para mim, ela é uma dimensão da nossa vida espiritual. Então, assim, filosofia não é história da filosofia, muito menos história da filosofia ocidental, né? Então, assim, o que é a história da filosofia ocidental, né? Isso que veio ali, né, da Grécia, aí passou pelos macedônios, romanos, sociedades cristãs medievais, né? Norte da África, sul da Europa, coisa e tal, o oeste da Ásia. Depois pega ali os árabes, Renascimento, Iluminismo, filosofia contemporânea. Para mim isso aí é história da filosofia ocidental, que é uma parte da história da filosofia, e nada disso é a filosofia. A filosofia é aquilo a respeito do qual nós falamos de uma história, né? História. O que é o ser humano? É a história do ser humano? Não. A história do ser humano é o ser humano se desenvolvendo no tempo, né? Então a história da filosofia é a filosofia tal como ela se desenvolveu no tempo em vários lugares diferentes, às vezes independentemente um do outro, né? É um percurso linear. Podia ser um percurso linear, mas isso também não tornaria a filosofia a história da filosofia. Não traria essa identidade, né? Não acredito nessa identidade entre filosofia e história da filosofia. Para mim, a filosofia é uma dimensão da vida espiritual do ser humano. E que dimensão é essa, né? Não é a ciência, não é a arte, não é a literatura, não é a poesia, não é a religião, é outra, né? É aquela dimensão da nossa vida espiritual que está mais próxima da sabedoria, que busca a sabedoria, né? Tem uma história, uma coisa que eu costumo falar, cara. Eu queria transformar isso em texto, mas até hoje eu te falei, né, antes da gente fazer essa entrevista, eu comentei contigo que eu escrevo muito e publico pouco, né? Então isso que eu vou falar, eu escrevi alguns aforismos, algumas coisas, umas reflexão assim, pingada, esparsa por aí, mas não cheguei a publicar, nem sequer escrever algo assim mais coeso, não. Eu vou divulgar aqui, tá? É porque é algo meio cômico, assim, sabe? É meio piadístico, não tem muito rigor acadêmico no que eu vou dizer, não. Mas é partindo daquela lenda, né? Aquela lenda urbana, filosófica, de que o Pitágoras não se considerava um sábio, se considerava um amante da sabedoria, né? E aí, refletindo sobre o que Pitágoras fez, né? Qual é a do Pitágoras, né? Pelo que a gente sabe, né? Não sei se é verdade, né? Não sei nem se esse cara existiu, né? Assim, enfim, provavelmente existiu, né? Já que tem seguidores, né? O mestre provavelmente existiu, né? Sabemos da causa pelo seu efeito. Pelos seus efeitos, né? Sabemos do pai pelos seus filhos, né? Mas o que o Pitágoras fez, né? Ele viajou, provavelmente, por vários povos, é o que a gente sabe, né? Ou acha, né? Ele viajou pro Egito, pra Fenícia, sabe lá mais pra onde, né? E em todos esses lugares ele frequentou os sábios, né? A gente imagina, né, a partir daquilo que a gente conhece na Índia, na China, nas sociedades iniciáticas, na Nigéria, aqui no Brasil, provavelmente no Egito não devia ser tão diferente, né? A própria Roma, Grécia tinha lá também as sociedades iniciáticas e coisa e tal.
Mas a gente imagina que o Pitágoras frequentava a companhia dos sábios de modo humilde, né, e aprendendo aos poucos, né, ali a sabedoria, mas que, sei lá, vai ver ele se sentiu incapaz de adquirir a sabedoria, ou então ele ficou com a pulga atrás da orelha, tipo, a sabedoria tá onde, cara? Ela tá no Egito ou tá na Fenícia? Porque os caras são sábios, né? Mas tem um sábio daqui, tem um sábio dali, os processos iniciáticos são diferentes, tem uma outra diferença numa coisa. Onde é que está a sabedoria, né? Então é uma certa burrice, né? Assim, o filósofo, ele é um burro. Ele ele não sabe onde é que está a sabedoria, qual é a verdadeira sabedoria. Então ele admira a sabedoria, admira os sábios, ele quer estar na companhia dos sábios, mas ele não se sente sábio, né? Então, eu não sou eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria, né? Então, eu vejo a filosofia como um trabalho de ela tem um aspecto muito forte de humildade, de pobreza, de fraqueza, de insegurança, de incerteza, né? E isso, cara, tá em qualquer ser humano. Então, assim, quando eu vejo essa coisa de, vamos olhar a filosofia daquele povo, daquele outro povo, eu acho que sim, todo povo pode ter sabedoria, todo indivíduo pode ter sabedoria, mas é uma coisa que afeta o indivíduo, assim, né? Não é uma questão de democracia, representatividade, assim, eu não entro muito nessa pira não, sabe? Eu vejo mais a filosofia assim como uma coisa que faz parte da dimensão espiritual do ser humano. E eu costumo fazer uma piada com isso com relação ao Pitágoras, né, de que quando ele disse, né, eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria, algumas pessoas entenderam essa palavra amante não como aquele cara que admira a sabedoria, que quer viver por ela, que quer viver atrás dela, entregando flores para ela. Não. O cara vê como o amante, né? O cachorrão, o negão, o ricardão, essas coisas todas aí. Tipo, no sentido de promiscuidade, de prostituição, de cornagem, uma coisa assim, né? E aí a gente vê a filosofia transformada em sofística, né? Algumas pessoas, o modo como a pessoa define filosofia é como se a filosofia fosse isso, né? Exclui a palavra verdade. Que verdade, que palavrão é esse que você está falando, né? Filosofia a gente não trabalha com verdade, no máximo a gente trabalha com verdades, né? Sabedoria, que papo de véi, papo fraco. Então, assim, eu acho que às vezes a filosofia perde isso aí, mas na verdade é uma deturpação do que é ser amante da sabedoria, né? O fato é que eu acho que filosofia é isso, né? É quando o cara descobre que tudo que ele sabe é que ele não sabe nada, né? Mas o modo como o cara descobre isso pode ser: eu não sei de nada, mas eu vou buscar encontrar sabedoria, ser uma pessoa sábia. O que é essa sabedoria? Se ela é uma sabedoria prática, se ela é uma sabedoria sistemática. Aí cada filósofo cai num canto diferente. Agora tem os filósofos que ficam nessa de eu não sei de nada e tá bom pra mim, e é isso aí. O importante é criar um discurso que criar conceitos potentes, né? Sempre que eu escuto esse discurso de conceitos potentes ou teorias potentes, eu fico pensando assim, parece que é tipo assim, com quantas pessoas eu vou dormir a partir desse conceito, né? Fica parecendo uma coisa meio assim, enfim. Eu acho que filosofia é isso, sabe? Aí pra que isso serve, né? Mas serve para você se conhecer, para você conhecer o mundo. Até porque isso, nessa definição de filosofia que eu estou apresentando, a filosofia é algo completamente aberto. Então, ela não é ciência, mas ela dialoga com a ciência. Ela não é arte, mas ela dialoga com a arte. Ela não é política, mas ela dialoga com a política. Ela não é história, mas ela dialoga com a história. Ela não é literatura, mas dialoga com a literatura. Não é psicologia, mas dialoga com a psicologia. Não é religião, mas dialoga com a religião. Por quê? Porque é uma postura completamente aberta, né? A filosofia, ela é a abertura do ser humano para todas as janelas, portas por onde possa entrar a sabedoria, né? Por onde o ser humano possa acessar a sabedoria. De qual vem, não sei, né? Talvez para cada pessoa a sabedoria venha por uma porta diferente. Por isso que eu
Não tem essa coisa de, a filosofia tem que ser assim. Eu não sei, cara. Acho que para cada pessoa, para cada povo, ela pode ser de um jeito ou de outro.